que vocês enxergam o contrário do que eu coloco. Quer dizer, eu mudei agora, reconfigurei tudo, porque eu só descobri agora que a câmera, para mim, ela aparece sempre do mesmo jeito, mas para vocês, ela aparecia ao contrário. Né? A minha direita, o que eu apontava para a direita era esquerda, o que eu apontava para a esquerda era direita. É espelhado, exato. Eu não sabia. Então eu ficava apontando para reagentes e produtos e estava tudo ao contrário, né? Então, só para esclarecer, que foi a parte que eu usei mais, né? Para dizer, reagente é sempre do lado esquerdo, aqui. Agora eu troquei a câmera, ela deve estar funcionando direito, né? Então, o reagente está aqui e produto está aqui desse lado, né? Então, do lado direito. Então, produtos da reação está sempre do lado direito e reagente está sempre do lado esquerdo, né? Então, como eu sempre troco direita e esquerda, normalmente eu já nunca sei direito onde é direita e esquerda, eu tenho que ficar procurando. Então, eu usava para lá ou para cá, porque era mais simples, né? Agora eu percebi que não dá, mas fica esclarecido, né? Desloca para os reagentes, está deslocando. Agora eu inverti a câmera, vocês devem estar vendo a imagem correta, né? Eu instalei um outro programa para rodar essa câmera nesse programa para que a imagem saia para vocês não não espelhada, né? Então está desespelhando a câmera do lado de vocês, né? Então, esse lado daqui é o lado dos reagentes, que é o lado esquerdo, eu suponho que vocês estão vendo aqui o lado esquerdo, e aqui o lado dos produtos, que é o lado direito. Então, olha só, dando continuidade, né, o que a gente estava vendo com relação ao equilíbrio, as situações de equilíbrio iônico, né, a gente viu na aula passada como calcular, né, a gente viu como calcular o pH de uma solução aquosa, né, conhecendo a concentração nominal da solução, né, então você tinha a concentração nominal, queria determinar no equilíbrio a concentração de íons hidrogênios ou de hidroxila para determinar, então, o pH dessa solução. O que a gente pode também fazer é, a partir do momento que eu determino o pH, eu posso calcular, por exemplo, o Ka de um ácido fraco, né? O pKa de um ácido fraco, ou Ka ou pKa, né? Aqui é um exemplo sobre nessa situação. Note que você também pode calcular qual é a concentração nominal a partir do pH. Né? Então, eu posso dizer assim, olha, eu preparei uma solução de ácido acético, fui lá e eu medi, o pH está 4,5. Assim, qual é a concentração de ácido acético nominal, né, que eu tenho no meu sistema? A concentração nominal é a concentração global, antes de estar dissociado. Então, seria, que é em geral o que a gente tem nos rótulos, né? Sabendo que nesse rótulo, ou nessa concentração nominal, vai ter as dissociações e as concentrações das espécies no equilíbrio vão ser menores do que a concentração nominal, claro, porque você tem a concentração total que vai estar, então, subdividida e fracionada nas várias outras concentrações. Se você estiver trabalhando com ácido forte, né, então a concentração de HCl nominal vai ser igual à concentração de cloreto dissociado, que é igual à concentração de H+ dissociado. Se for um ácido fraco, você vai ter, então, H+, o ânion e o próprio ácido na forma HA, na forma não dissociada, porque é um ácido fraco. Então, se a gente tem essa situação, né, para calcular o pH de uma solução aquosa, né, usar o pH para calcular o Ka, por exemplo, de um ácido fraco, né, que é uma situação que a gente pode se deparar, o que a gente tem que fazer? Então, primeiro era escrever, né, as equações balanceadas do equilíbrio e a expressão de Ka, porque eu preciso entender sempre de quem que eu estou trabalhando, que equilíbrio que eu estou definindo. Né? Então, depois escrever as concentrações iniciais e verificar as espécies relevantes, e por fim escrever as concentrações no equilíbrio em função da variação X, que seria então na mudança da concentração de H+. Um exemplo que está dado aqui é que o pH de uma solução 0,1 de ácido fórmico
é 2,39. Né? Veja que isso é uma situação fácil que eu posso ter no laboratório. Né? Eu tenho um recipiente que eu tenho a substância pura, eu posso medir uma quantidade dessa substância, dissolver num volume conhecido de água, por exemplo, e eu posso pegar um pH-metro, colocar lá dentro e determinar o pH. Veja, com isso, eu sei, então, o pH e a concentração nominal daquela substância. Se eu não souber o Ka, então eu posso até calcular esse Ka para usar em outros cálculos, em outras simulações que sejam necessárias. Lembrando que também pode ser feito o contrário. Eu posso, por exemplo, preparar uma solução, né, que eu não medi direito, coloquei lá, meço o pH, e se alguém já mediu o Ka de maneira apropriada, então eu posso, com esse valor de Ka e esse eletrodo, esse medido do pH, eu posso, então, determinar qual é a concentração nominal do ácido, ou da base, ou seja lá o que for. Então, aqui a gente tem, a primeira coisa que a gente faz é colocar quais são as espécies que eu tenho no sistema, né? Quais são todas as espécies que tem. Seria o quê? Então, no ácido fórmico, a gente pode escrever a equação HCOOH, que vai se dissociar, dando H+, mais HCOO-. Né? Então, essa é a equação. Veja, a outra equação que é importante nesse sistema, H2O, 2H2O, dando H+, estou usando a forma simplificada, né? Então, mais OH-. Né? Essa seria os dois equilíbrios que eu tenho na solução. O próprio solvente, o equilíbrio do solvente e o equilíbrio do ácido fraco. Note que a concentração de ácido fórmico é relativamente alta, 0,1, comparado com as concentrações de H+, e OH- da autoprotólise da água. Então, o que eu posso entender? Que essa reação aqui, eu não preciso considerar, eu posso simplificar o meu equilíbrio, né, desconsiderando, ignorando essa reação de autoprotólise, porque eu estou trabalhando com concentrações muito mais elevadas das outras espécies. Então, veja, agora o que tem? Então, as espécies que eu tenho em equilíbrio são essa, o ácido não dissociado, o H+, e a forma do ácido dissociado. Então, essas são as espécies dominantes no sistema. Eu sei que a concentração, isso é outra notação que é importante vocês se acostumarem. Quando você usa C, você está dizendo que é a concentração nominal daquela espécie que você está trabalhando. Quando você usa colchetes, indiretamente você está dizendo que é a concentração no equilíbrio. Então, o que está sendo dado, o que eu meço, né, assim, o que eu calculei na garrafa, fui lá na garrafa, peguei, fiz a solução, é a concentração nominal. Antes de ter água. Quando colocar isso em água, eu vou ter, quer dizer, quando colocar em água, esse aí vai estabelecer um equilíbrio, vai haver dissociações, então essa concentração com C maiúsculo é a concentração, como se fosse a concentração total, nominal do seu sistema, né? Não é as concentrações no equilíbrio, que vão ser derivadas, né, dessa concentração total a partir dessas constantes de equilíbrio. Então, a gente tem que a concentração de HA, que seria o ácido fórmico, né? A está simbolizando essa parte toda do CO, do ânion A, né? Então, e a gente vai ignorar o equilíbrio de autoionização da água. Então, nesse caso, o que a gente observa? Que no início, né, então, usando o nosso esquema início, variação e equilíbrio, IV, a gente tem então o quê? Que no início eu tenho essa solução, essa concentração nominal de ácido fórmico, né? No início, né, não tá dissociada ainda, então aqui seria zero, porque eu estou dissolvendo em água pura, então aqui seria zero de H+, e zero do formato, né? Veja, foi dado o pH, né? Então, pH é conhecido, pH é 2,39. Então, eu sei que pH é igual a menos log de concentração de H+. Então, 2,39 é igual a menos log de H+. Note que, para eu transformar
encontrar H+, eu tenho que fazer o antilogaritmo ou passa o menos para o lado de cá, então tem o log de 10, log de H+, é igual a menos 2,39, e a gente sabe que o antilog é 10 elevado a menos 239. Então, esse seria o valor. Então, na calculadora, seria colocar 10 elevado a menos 2,39, que dá esse valor, 4,1 vezes 10 a menos 3 molar. Isso vem das propriedades normais de logaritmo, que a gente viu a gente até viu na aula passada que a função inversa seria a exponencial, log de A. Se eu aplico a 10 elevado a log de A, isso é igual a A. Então, essa é a função, é algo típico de logarítmicos. Então, aqui eu tinha log de H+ é igual a menos 0,39, então 10 elevado a menos 2,39 é igual ao valor que eu estou querendo, que é o H+, que então, no caso, seria o A. Pronto, encontrado quanto é a concentração de H+, veja, esse valor aqui, 4,1 vezes 10 a menos 3, então eu sei o quê? Que a concentração final é essa, porque eu medi com o pHmetro exatamente esse pH. Então, a variação, se aqui era 0, e essa aqui no final é 4,1 vezes 10 a menos 3, a variação, então, é exatamente 4,1 vezes 10 a menos 3, porque esse mais esse tem que dar esse. Veja como, se essa variação é 4,1 vezes 10 a menos 3, note que a proporção é de 1 para 1. Então, se for gerado um mol desse, vai ter que ser gerado um mol desse. Então, 4,1 vezes 10 a menos 3 também. E, claro, a proporção daqui para cá é 1 para 1, então sumiu menos 1, 4,1 vezes 10 a menos 3 desse. Então, o que eu quero calcular era exatamente o valor de Ka. Então, para eu calcular o valor de Ka, eu sei a concentração no equilíbrio de ácido fórmico, sei a concentração no equilíbrio de H+, e sei a concentração no equilíbrio do formato, que é o ânion, que é a base conjugada. Com isso, nossa definição de Ka é H+ vezes formato dividido por ácido fórmico. Então, é só substituir esses valores. Esse vezes esse dividido por esse valor aqui. Fazendo as continhas, 1,8 vezes 10 a menos 4. Então, esse seria o Ka do ácido fórmico, um ácido fraco, no caso. Vamos lá. A próxima situação que a gente precisa observar é as situações dos ácidos polipróticos. Essa parte dos ácidos polipróticos, eu vou dar ênfase mais à parte conceitual. A parte de cálculo, vocês vão usar e calcular mais quando vocês estiverem na química analítica. É só por uma questão de tempo mesmo. Se a gente tivesse mais tempo, vocês vão ver que o tipo de conta é muito semelhante. Mas eu prefiro que vocês dominem a parte de ácidos monopróticos e bases simples, do que você ter uma visão muito mais ampla e, no final das contas, nem fazer uma coisa nem outra. Então, você precisa dominar algum aspecto. É preferível que você domine ácidos monopróticos, porque se você dominar isso, quando você chegar nos polipróticos, vai ser bem mais tranquilo. Então, para os ácidos polipróticos, o que é importante a gente saber? Que a perda dos prótons ela ocorre em etapas, você não vai perder os vários prótons todos ao mesmo tempo. Cada etapa corresponde a um valor diferente de Ka. Então, você tem vários equilíbrios. Então, e as constantes sucessivas variam nessa ordem. O Ka da primeira ionização é sempre maior do que o da segunda, que o da terceira, e por aí vai. Veja, indiretamente, eu já tinha falado isso para vocês na aula passada. Porque quando a gente estava falando sobre ácido sulfúrico, lembra? Eu disse assim, olha, o primeiro hidrogênio do ácido sulfúrico, ele é forte. O ácido sulfúrico é forte para a perda do primeiro hidrogênio. O segundo, a perda do segundo hidrogênio, ele já cai na categoria dos fracos, dos ácidos fracos.
mas é bem forte dentre os mais fracos, mas não é completamente ionizado, então não pode ser classificado mesmo como forte ainda. Então eu não vou imaginar que eu vou dissociar, pegar H2SO4 e dissolvido em água, ele vai gerar automaticamente 2 mols de prótons. Ele vai gerar 2 mols, quase 2 mols, 1, quase 9, 8, uma coisa assim de prótons. Por quê? Porque uma parte do SO4 vai estar na forma de HSO4 menos, que não vai estar completamente associado, porque HSO4 menos não é um ácido, né, hidrogênio sulfato não é um ácido forte. Né? Aqui tem um exemplo do ácido, em vez do ácido sulfúrico, tem um ácido sulfuroso. Né? O ácido sulfuroso é um ácido fraco em qualquer um dos seus prótons. Né? Então, veja que H2SO3 ele vai dissociar, perder o primeiro próton, formando H+, e HSO3. O Ka é 1,7 vezes 10 a menos 2. Já o segundo, a perda do segundo próton, veja que ocorre com Ka de 6,4 vezes 10 a menos 8. Note, veja bem a diferença. Né? Então, o equilíbrio, esse equilíbrio aqui, ele ocorre com muito mais facilidade do que este daqui. Né? A dissociação, né, esse equilíbrio está muito mais deslocado do que esse daqui. É muito mais fácil dissociar o primeiro próton do que o segundo. Então, veja, quanto maior for a carga negativa do ânion, mais difícil é remover o próton. Você pode entender, então, essa relação de K1 maior que K2, maior que K3 e tal, porque, veja, cada vez que você está... Se você começa com um átomo, desculpa, com um ácido neutro, a saída do primeiro próton gera um ânion, né? Então, que tem hidrogênio. Né? Então, veja que esse hidrogênio vermelho, ele foi perdido de uma substância neutra. O hidrogênio azul aqui, veja que ele vai estar sendo perdido de uma substância já negativa. Então, tem uma substância negativa que vai perder um próton para gerar outra com a carga maior ainda. Então, essas separações de cargas é que, às vezes, também dificultam. Você já tem uma situação que já tem uma deficiência de prótons, de carga positiva, e você está perdendo mais. Então, você está gerando uma carga muito negativa, aqui 2 menos, na presença de prótons. Então, a tendência desse equilíbrio é estar deslocado para cá, para a esquerda, para os reagentes. Para os reagentes. Então, aqui a gente tem ácido fosfórico, né, é outro exemplo clássico, né, do ponto de vista biológico, muito importante, né, porque a gente tem muitas reações biológicas que são tamponadas por fosfatos, né, os fosfatos que a gente tem na célula, no sangue, por aí vai. Então, a gente tem que o ácido fosfórico, né, a perda do primeiro próton do ácido fosfórico ocorre em Ka relativamente alto. Né? Ainda não é um ácido forte, mas é bem forte. Entre os mais fracos, ele está na categoria dos menos fracos, né? Dos um pouco mais fortes entre os fracos. Veja que a partir da perda do primeiro gera uma espécie, né, de hidrogênio fosfato. Esse de hidrogênio fosfato pode perder outro próton, gerando então o hidrogênio fosfato. E a espécie de hidrogênio fosfato pode perder outro próton, gerando então o íon fosfato, PO4 3-. Veja que os Kas, né, 10 a menos 3, 10 a menos 8 e 10 a menos 13. Então, desprotonar completamente e obter o fosfato, eu tenho que adicionar provavelmente base, eu tenho que estar numa situação relativamente já mais básica para eu conseguir remover esse último próton do meu sistema. Porque a tendência de fosfato na presença do próton é deslocar o equilíbrio para uma dessas duas espécies aqui. Da mesma forma, você tem eu dei 2 exemplos de ácidos inorgânicos, você também tem muitos ácidos orgânicos que são importantíssimos na parte de biologia e de química das fermentações, que vocês vão ser especialistas, né, necessariamente nesses aspectos. Veja, a gente tem ácido ascórbico, ácido cítrico, ácido oxálico, então são todos ácidos orgânicos simples, ácido tartárico, né, que é o ácido que tem no vinho, né? Então são ácidos, em geral, polipróticos.
Né? Veja, o ácido ascórbico são 2 prótons ionizáveis, então eu tenho 2 constantes de acidez. O ácido cítrico, né, são 3 prótons ionizáveis, então eu tenho 3 constantes de acidez. Então, veja que todos esses aqui são ácidos polipróticos e você encontra muitos desses valores tabelados, né, para vocês poderem fazer os cálculos adequados de equilíbrio quando vocês estiverem na carreira de vocês. Como que se dá a distribuição das espécies? Esse é um diagrama que também é muito importante que vocês compreendam a forma dele. Né? Assim, o cálculo desses diagramas, o cálculo dessas espécies, vocês vão se debater lá na química analítica. Mas a utilidade, a aplicação disso, vocês vão usar muito, né? Porque é uma situação que sempre a gente está controlando o pH, na maioria das reações. Né? Por exemplo, no processo de fermentação, o controle do pH é fundamental, porque muitas das enzimas, elas são ativas numa faixa, às vezes, bem limitada de pH. Né? No caso das fermentações, vocês estão trabalhando até com células íntegras, né? São células inteiras que estão se multiplicando, então o metabolismo celular precisa ser mantido e ele precisa ser mantido em condições favoráveis, né? Não só para uma enzima específica, mas para uma célula toda. E note que, às vezes, no próprio metabolismo celular, ela vai gerando compostos que podem estar tamponando o meio ou podem estar também acidificando ou basificando em função do próprio metabolismo. Né? Quando a gente está trabalhando com células de mamíferos, né, para tratamento fazendo ensaios para câncer, por exemplo, um dos indicadores de que as células estão crescendo, sem você ter que ficar tirando e olhando ao microscópio o tempo todo, porque você altera a temperatura, altera a concentração do CO2 na incubadora. Uma maneira bem simples as células de mamíferos, quando elas estão se multiplicando de câncer de mamífero, elas acabam gerando ácido. Então, se a gente coloca um indicadorzinho no meio de cultura que não afeta o crescimento, a gente consegue, basta olhar, né? Muitas das incubadoras são de ou acrílico ou vidro, você olha e você vê que está mudando de cor, então está alterando o pH. Isso é um indicativo de que, às vezes, as células estão multiplicando sem você ter que tirar para olhar ao microscópio. Olho nu, você também não enxerga uma camada de célula, às vezes, no fundo da placa de Petri. Né? Então, situações como essa, como esses diagramas, são situações importantes para a gente observar. Veja, o ácido carbônico, né, participa de muitos equilíbrios da gente, tanto dos seres vivos quanto dos sistemas abióticos, né, na crosta terrestre. Por quê? Porque CO2, né, CO2 dissolvido em água, ele forma direto ácido carbônico. Claro que ao formar ácido carbônico, né, CO2 mais água dá ácido carbônico, e esse ácido carbônico em solução, ele vai ter os seus equilíbrios, que é a formação do bicarbonato e a formação do carbonato. Né? Veja que as espécies carbonato, bicarbonato e ácido carbônico, elas vão estar em equilíbrio e elas podem se transformar uma nas outras em função da minha variação de pH. Então, por exemplo, quando a gente tem aqui um medicamento efervescente, né, um sorrisal, um salino, em geral, aqueles são sólidos que contêm, por exemplo, um carbonato e um ácido, às vezes um ácido cítrico, por exemplo. Então, na hora que dissolve, esse ácido vai acidificar o meio e o carbonato, que estava lá, o carbonato de sódio, por exemplo, vai então deslocar o equilíbrio na direção do bicarbonato, e o bicarbonato, na presença de mais ácido carbônico, você satura a solução de ácido carbônico, é mais do que a água consegue suportar, então você tem aquela efervescência e a liberação de CO2, que é puro equilíbrio, né? Não tem mais nada além do que equilíbrio químico. Então, aqui a gente tem, por exemplo, se eu começo, para eu ter a formação do prevalecer o CO2, veja que aplicando o equilíbrio, se eu aplicar formalismo de Le Chatelier, eu observo o quê? Que se eu aumentar a quantidade de ácido, esses equilíbrios vão se deslocar no sentido dos reagentes. Então, se eu começo com a solução, que é 100% de carbonato, estou aqui, né, nesse ponto aqui, 100% carbonato, em pH em torno de 12.
Veja que se eu começar a acidificar o meio, ou seja, vou colocando mais ácido, note que nessa equação eu estou vendo o quê? Que na presença de mais ácido, esse equilíbrio vai deslocar para formar bicarbonato. Então, em algum momento, CO2 vai diminuindo e bicarbonato, que aqui nesse caso, acima de 12 ele não existia, ele começa a ser favorável. Até o momento que eu desloquei o equilíbrio tanto que eu tenho essencialmente todo o meu sistema na forma de bicarbonato. Então, o meu equilíbrio está praticamente todo deslocado para essa espécie, com poucas contribuições dessas duas. Só que o bicarbonato, por sua vez, na presença de mais próton, ele gera ácido carbônico. Então, se eu continuar acidificando o meio, note que agora o bicarbonato vai começar a sumir, e quem que vai começar a aparecer? Ácido carbônico. Então, num determinado momento, o bicarbonato some e o ácido carbônico se torna favorável. Só que lembra, o ácido carbônico em si, ele é um equilíbrio de ácido carbônico mais CO2 livre. Então, eu posso ter, se eu tiver uma concentração relativamente alta, pode ser maior que a solubilidade do CO2 em água. Lembra, a solubilidade de gás em água é na faixa de milimolar, né? Então, vai variar de acordo com o gás, tudo bem, mas em torno, esses gases mais apolares, né, mais simples, em torno de milimolar. Então, se eu tiver uma concentração um pouco mais alta do que isso, esse gás vai acabar sendo expelido. Né? Então, eu tenho então, a liberação de CO2. Aqui, então, é um diagrama que a gente também pode usar um diagrama como esse, que eu posso medir essas espécies, né? Eu posso ter medidas analíticas para determinar carbonato, para determinar bicarbonato em solução. Então, posso ir acompanhando e veja, se eu faço isso em várias concentrações de pH, em um determinado momento, veja, quando a concentração dessas duas espécies é exatamente igual, veja que pela nossa definição de equilíbrio, eu teria então que esse pH seria exatamente o valor de pK2. Então, se a gente olha aqui, olha, pela nossa definição de pH, pela nossa definição de Ka, se eu aplico o logaritmo dos dois lados, P aqui e P aqui, eu chego na forma, né, pH vai ser igual a pH1 menos log dessa espécie aqui. Quando esta é igual a esta, veja que isso é 1. Né? Essa razão aqui de H, deixa eu tirar aqui. Então, esse pedaço aqui, ó, quando isso é igual a isso, quando essas duas espécies, bicarbonato e carbonato, forem iguais, eu tenho então que isso é 1. Se isso é 1, então eu sei que K2 é igual a H+. Então, obviamente, pK1 é igual ao pH medido. E aqui a mesma coisa. No K2, quando o carbonato tiver a mesma concentração do bicarbonato, essa razão vai ser 1, sobra então H+, então a concentração de H+, vai ser exatamente o valor do Ka. É muito útil a gente saber isso, por quê? Porque a gente pode, então, a partir dessa informação, em geral a gente tem esses valores de Ka tabelados, né? Então você pode, a partir do valor dado de um determinado ácido, você saber se ele vai estar mais protonado ou menos protonado, se ele vai estar dissociado, se ele não vai estar dissociado. Né? Isso é muito importante porque muitas reatividades dependem, por exemplo, da forma ionizada. Né? O glutationa é uma biomolécula, né, composta de 3 aminoácidos, que é fundamental na homeostase redox do corpo da gente. Né? E a glutationa ela pode ser reduzida, né, para formar um SH, um tiol, que pode virar, então, de sulfeto. Mas isso só ocorre se a forma SH, né, se o tiol estiver desprotonado. Se ele estiver protonado, você não consegue fazer essa reação. Então, como a gente sabe que o pKa da glutationa por volta de 7, 8, então, quando a gente está em meio aquoso, uma célula normal, a gente vai ter que, nos pHs normais, né, do corpo, a gente vai estar, vai existir uma fração
de glutationa, sempre desprotonada, que pode, então, reagir. Então, muitas dessas situações a gente vai usar até para entender esses aspectos, né, rapidamente no equilíbrio. Então, toda vida que eu tiver o valor de K1, de K, seja K1 ou K2, veja que nesse valor, no pH, que foi igual ao valor do pKa, eu já tenho automaticamente o quê? Que as duas espécies que estão envolvidas no equilíbrio, né, o ácido e a base conjugada, ou a base e o ácido conjugado, vão ter a mesma concentração. Então, no equilíbrio, aqui no K1, que é o que está demonstrado aqui, nesse pH, né, em torno de 10,25, que corresponde ao K2, ao pK2, veja que nesse pH a gente tem exatamente a concentração de bicarbonato igual à concentração de carbonato. Nesse ponto aqui, ó, nesse pH em torno de 6,37, né, que é o pK desta reação, nesse pH eu tenho que a concentração de carbonato, de bicarbonato, é exatamente igual à concentração de ácido carbônico. Então, a partir dos dados de pKa, eu posso, então, saber. Por exemplo, se eu dissesse para vocês, olha, um ácido aí qualquer tem pKa igual a 4. Veja, se o pKa é igual a 4, significa que a espécie... Se eu digo que o pH é igual a 4, significa que eu tenho a espécie HA dando água a mais A menos. Né? Então, esse é o equilíbrio de um pKa genérico qualquer. Se eu digo que esse pKa é igual a 4, então significa o quê? Que em pH igual a... Se o pKa é 4, significa que em pH igual a 4, essas duas concentrações, esta e esta, são iguais entre si. Qual é? Eu não sei, mas são iguais. Veja que se eu disser assim, olha, eu tenho uma substância cujo pKa é igual a 4. Eu coloquei essa substância agora numa solução aquosa e eu ajustei o pH, né, taquei um pouco de ácido lá, e gerei agora uma solução com pH igual a 2. Veja, nessa solução de pH igual a 2, como o pH está menor do que o pKa, ou seja, está mais ácido do que o valor de pKa, eu estou prevalecendo quem? Eu estou prevalecendo a espécie dos reagentes, a espécie protonada, né, porque eu adicionei mais ácido, então ela vai estar na forma protonada, na forma HA. HA vai ser a espécie majoritária. Ao contrário, né, se eu tiver uma solução, eu digo pKa é igual a 4, mas agora eu preparei uma solução e o pH dessa solução eu ajustei para 7. Então, veja, agora, qual é a espécie majoritária que eu vou ter em solução? A espécie desprotonada, a espécie a espécie A-. Então, isso é muito útil para a gente olhar rapidamente, sem ter que fazer conta, né, sem ter que perder muito tempo, para a gente já ter uma análise rápida de quem é que está em equilíbrio, como que eu estou alterando e quais espécies são predominantes nesse sistema. Claro, se você quiser saber a concentração exata, você pega o valor de Ka, pega o valor de pH e faz as contas, né, igual a gente estava fazendo os outros problemas. Para ácidos binários simples, né, a gente consegue racionalizar razoavelmente a força desses ácidos, a partir da estrutura. Então, olhando a estrutura química, a gente tem como, então, prever, por exemplo, se o ácido tem tendência a ser um ácido forte ou um ácido fraco, ou se ele vai ser mais forte ou mais fraco que outro determinado ácido. Isso vocês vão ver tanto agora aqui, rapidamente comigo, quanto também na química orgânica. E na química orgânica vocês vão usar bastante, às vezes, essas situações de ácido-base e de estrutura e reatividade, até para saber se eu coloco um grupo mais eletrorretirador ou mais doador de elétrons ou retirador de elétrons, por exemplo, você tem um fenol. Né? No fenol, se eu coloco um grupo eletrorretirador ou um grupo eletrodoador do benzeno, como que eu vou alterar, por exemplo, o Ka ou o pKa do fenol? Né? Então, ele vai ser alterado em função do substituinte que a gente tenha. E, claro, isso vai alterar a reatividade e as propriedades dessa substância. Então, de uma maneira geral, se a gente considera a ligação HX, né, um ácido binário simples, né, binário, duas partes simples. Então, eu tenho um HX, veja, para que essa substância seja um ácido, nós precisamos que
a ligação HX seja polar, né? Então, precisa ser polar, porque se eu quero que atue como ácido, ela precisa ter, esse próton tem que ter uma tendência, nem que seja mínima, de ter uma carga parcial positiva para poder sair dali, quebrar essa ligação. Então, eu tenho que ter pelo menos uma densidade parcial positiva no próton e uma densidade parcial negativa no que não é o próton, no restante, né? No átomo que está ligado. Note que, para isso, eu preciso que X seja algo relativamente eletronegativo, né? Eu não vou poder ter uma ligação polarizada se esse X não for eletronegativo. Se X for um metal, veja que agora no metal a polaridade, a eletronegatividade é tal que eu altero a situação. Então, quando eu tiver um H ligado diretamente ao metal, por exemplo, H alumínio, H sódio, H lítio, né, são os hidretos de lítio, hidreto de sódio, são hidretos comuns de você ter no laboratório. Veja, a gente nem chama de ácido, né? A gente chama de hidreto, porque na prática o hidrogênio está ligado a um átomo menos eletronegativo do que ele. Então, a tendência é estar com H menos, e o X é que vai estar com a tendência a ter carga parcial positiva, e essa substância, então, atua como base, ela não vai atuar como ácido, embora, às vezes, seja escrito HNA. Em geral, a gente vai escrever NaH, LiH, né? A outra situação é que a ligação HX ela precisa ser fraca o suficiente para ser quebrada, né? Porque não adianta eu ter uma ligação polar, mas se ela for tão forte, como que eu vou quebrar essa ligação? Né? E a última observação é que a base conjugada, né, o X-, ela precisa ser estável. Né? Ou seja, a perda do próton tem que gerar algo que vai ser um composto estável. Porque se eu separo e aquele composto é instável e se decompõe em outra coisa, eu acabei o equilíbrio, porque aquilo ali se decompôs em outro negócio. Então, como que eu vou estar falando de um equilíbrio, né, de protonação, de dissociação, se eu tenho uma outra etapa que não é mais equilíbrio? Então, não era o equilíbrio para começo de conversa. Né? Então, quando a gente olha isso no termo da tabela periódica, o que a gente observa é que no período, né, o aumento da força ácida cresce nesse sentido. Veja que é exatamente o sentido da polarização das ligações, né, da diferença de eletronegatividade entre os elementos. Veja que são elementos de mais ou menos o mesmo tamanho, né? Então, eu tenho situações onde as ligações são parecidas, mas a eletronegatividade é muito diferente. No caso do metano, por exemplo, né, ele não é básico nem ácido, porque a ligação CH é tão estável e ela é tão apolar que ela não tem tendência nem a receber nada, nem a perder nada. Então, ela é uma ligação muito estável, que não tem característica nem ácida nem básica. Silícios também, né? Então, todos esses do grupo 4A não são, mas veja, quando eu diminuo, quando eu estou descendo ao longo de uma coluna na tabela periódica, eu vou aumentando a força ácida. Por quê? Porque agora, veja que eu estou criando ligações cada vez um pouco mais fracas, são polares e são mais fracas, porque lembra que os ânions, que os átomos vão aumentando de tamanho quando eu estou descendo ao longo da tabela, né? Quando eu estou baixando. Então, com isso, veja, se você compara flúor e iodo, você está comparando um átomo da segunda série de transição, né, cujos preenchimentos é 2s, 2p, com iodo, que já tem, que tem 3, 4, 5, você está na camada 5s e 5p. Ou seja, é muito volumoso. Então, a ligação do próprio iodo é mais espessa, então é muito mais fácil de eu quebrar essa ligação. Então, em torno dos halogênios, veja que HF, HCl, HBr e HI, HF é um ácido fraco, né? Mas os HCl, HBr e HI são ácidos fortes. Aqui tem os valores determinados das constantes. As constantes do HCl, do HBr e do HI, eles foram determinados em outro solvente, porque lembra, em água, eles são ácidos fortes, então é impossível calcular, eles estão completamente dissociados, eu não tenho como calcular a concentração de HCl não dissociado para colocar numa fórmula do tipo H+, vezes esse elemento dividido por HCl, porque HCl tende a zero, então é como se Ka estivesse tendendo a infinito. Na verdade, não é infinito, mas eu não tenho como calcular. Então, a gente calcula em outros solventes, né, onde
a dissociação é diferente, porque KW, quer dizer, KW deixa de ser W, porque deixa de ser água, mas o K do solvente, de alto protóleo do solvente, é outro, então você consegue, então, ter ácidos fortes em uma situação, estão ácidos fracos em outros solventes, e aí, claro, ele sendo fraco, eu consigo medir a dissociação dele. No caso, HF, HBr e HI são ácidos fracos em metanol. Então, eu posso, se eu pego HCl gasoso e dissolvo em metanol, ele não vai estar atuando como ácido fraco, uma parte dele ainda vai estar associada. Posso também relacionar acidez e eletronegatividade, né, que é como? A gente observe que aqui, olha, eu estou tratando de uma situação onde a ligação é a mesma, é diferente lá, no caso que a gente estava falando, HF, HCl, HI, veja que eu estou trocando a natureza da ligação química. Aqui são ácidos que estão sendo formados a partir da alteração do halogênio aqui, né, ClBrI, mas a ligação aqui é a mesma, OH, OH, OH. O impacto que o cloro, o bromo e o iodo têm nessa ligação é indireto, né? Então, o tamanho dessa ligação é essencialmente a mesma para todos esses ácidos, mas agora o que? Eu tenho que o cloro é muito mais eletronegativo do que o bromo, do que o iodo. Então, a tendência é esse cloro estar removendo densidade eletrônica aqui do oxigênio, que por sua vez remove densidade eletrônica do próton, facilitando a liberação do próton, ou seja, facilitando a liberação de H+, para então ClO- ficar com a carga negativa. Então, aqui nessa sequência, a gente observa o iodo é o menos eletronegativo de todos, então ele tem a tendência de retirar menos densidade de carga, vai polarizar menos essa ligação, então essa ligação vai ter menos probabilidade de se dissociar. Então, tem valores de Ka, né, aqui é a eletronegatividade, de 3,2 até 2,7, e os valores de pKa, veja que os valores de pKa aumentam. Nunca esqueçam que o valor de Ka, veja, pKa é igual a menos log de Ka. Né? Ou seja, pelo fato de eu estar colocando esse sistema menos log, significa que um valor grande de Ka é um valor pequeno de pKa. Então, aqui é 10 elevado. No caso do ácido hipocloroso, o Ka aqui seria 10 elevado a menos 7,53. Para esse daqui, para o ácido hipobromoso, o Ka seria 10 elevado a menos 8,69. E para esse aqui, o Ka seria 10 elevado a menos 10,64. Então, veja que esses valores de Ka, 10 elevado a menos 7, é maior que 10 elevado a menos 8, que é maior que 10 elevado a menos 10. Então, o ácido hipocloroso é mais forte do que o ácido hipobromoso, que é mais forte que o ácido hipiodoso. Todos três são fracos, mas nessa sequência, o hipocloroso é o mais forte, o hipobromoso é o intermediário e o hipoiodoso é o mais fraquinho desses três. Eu posso também correlacionar a acidez com o número de oxidação. Né? Veja que aqui, de novo, a gente tem a mesma tipo de ligação, mas eu estou alterando agora a natureza desse outro passo da molécula, substituindo agora o ácido hipocloroso, o ácido cloroso, o ácido clórico e o ácido perclórico. Note que aqui o estado de oxidação do cloro, nessa estrutura, é mais 1, aqui ela é mais 3, aqui é mais 5, e aqui é mais 7. O estado de oxidação do cloro. Ou seja, ele está tirando muito mais densidade eletrônica no ácido perclórico do que ele está tirando no ácido hipocloroso. O ácido perclórico é um ácido forte, eu não consigo calcular a constante dele em água, nem o ácido clórico também é um ácido muito forte. O ácido cloroso, o pKa é 2, ou seja, ele vai estar dissociado a partir de pHs acima de 2, né? 50% dele vai estar dissociado a partir prevalece a forma dissociada a partir de 2. Em 2, a concentração da dissociada e da associada vai ser igual.
acima de 2 ele já está dissociado. E aqui no hipocloroso, veja que ele só começa a ter mais de 50% dele completamente dissociado em pH acima de 7,5. É o ácido mais fraco desses que estão aqui. O que a gente estudou para ácido, a gente vai agora ver rapidamente para a base, mas são os mesmos conceitos, as mesmas considerações em termos de cálculo e de equilíbrio, exceto que agora a gente vai estar gerando OHs, né? Então, no equilíbrio vai prevalecer, na água, vai prevalecer as espécies com hidroxilas, né? Então, de novo, né, as bases fortes são eletrólitos fortes, igual a gente falou do ácido forte, então as bases fortes estão ionizadas completamente em solução. Né, em grande maioria, a maioria dos hidróxidos iônicos são bases fortes. Então, sódio, né, alcalino terroso, base forte. Então, quando você vir um hidróxido de sódio, de potássio, de cálcio, de magnésio, de bário, bases fortes vão estar completamente dissociadas em solução. Veja, a base não precisa ter o íon OH na fórmula. Né? Aqui a gente tem o peróxido mais água, dando 2 hidroxilas. Né? Hidreto mais água, dando hidrogênio, mais OH. Azida, né? Mais água, dando amônia e 3 OHs. Então, são bases que não contêm OH na fórmula, mas a reação química delas gera a formação de OH-, então são reconhecidas como bases. Né? A gente já viu, né, que Kw é concentração de H+, vezes concentração de OH-, a gente só relembrando, isso tudo para água em temperatura 25 graus é 1 vezes 10⁻14, então PKW, se eu tirar o menos log disso, vai ser menos log daqui, que é igual a menos 14, então eu tenho que log de H+, faltou mais log de OH- é igual a 14. Então, o POH, ou se a gente quiser, para ficar mais simples, menos daqui, né? Então, é igual a 14. Então, eu sei que pH mais POH é igual a 14. Veja, se a nossa solução, veja que a mesma frase que eu escrevi para esse slide é quase o mesmo slide para ácido forte, só que eu troquei tudo que era ácido por base, claro, os H+, viraram H-, é o mesmo tipo de consideração. Então, em soluções aquosas, né, se a base forte for a única fonte de OH-, então o POH, né, porque se eu tenho OH, e OH é a espécie majoritária, é preferível calcular OH, né, o POH, e eu sei que eu posso sempre transformar todo o pOH, vai ser transformado em pH como? Eu sei que pH mais pOH é igual a 14. Então, pH, né, vai ser igual a 14 menos o valor de pOH. Então, o pOH da solução vai ser a concentração inicial dessa base em quantidade de matéria. Muito cuidado com a estequiometria. Né? Aqui a gente tem alguns exemplos. Né? Hidróxido de sódio, A10 a -2, veja que aqui nesse caso, o pH vai ser, o pH dessa solução vai ser menos log da concentração, que é 10 a -2. Então, usando as relações de algarismos, esse -2 vai desce, né? Então vai ser menos 2, que vai dar mais 2 vezes log de 10, que é igual a 1. Veja que para o hidróxido de cálcio, com 10 a -2, alguém saberia dizer por que não está dando 2 também? Por que o POH deu 1,7 e não deu 2? Esse aqui, ó. Por que eu não vou poder fazer a conta, usar diretamente que o POH vai ser igual a menos log de 10 a -2? Por que isso aqui não é válido para o CA
OH2. Por que isso aqui está errado? Alguém tem alguma sugestão? Alguém, gente? Ninguém tem nem ideia de por que não é? Diga, Edivaldo. Olha só, a gente, pelo valor do pH, mas a gente está calculando. Calcular pH ou pOH é essencialmente intercambiável, né? Eu calculo um e o outro é 14 menos ou menos 14 daquilo, né? Mas por que aqui, veja, para a base, por que para NaOH, a gente pegou a concentração de NaOH, tirou o log, obteve o pOH, igual a 2. Claro, o pH vai ser 14 menos 2, então vai dar o 12 que está aqui. Por que o pOH do hidróxido de cálcio, né, eu não posso pegar só essa concentração daqui e aplicar? Deixa eu passar para de baixo, para vocês verem, depois a gente volta para de cima. Veja, essa daqui de baixo, se você for aplicar em NaOH 10 a menos 9, se você for aplicar a definição direta, você teria então que o pOH seria 10 elevado a menos 9, então o pOH seria 9, e o pH então seria 9 para 14, 5. Você estaria dizendo que uma solução de NaOH dá uma solução de pH 5, que é errado. Você não pode ter uma solução de NaOH, que é uma base forte, gerando uma solução ácida, né, de pH menor que 7. No caso do NaOH, veja que é a mesma situação que a gente estava observando na situação do ácido. A concentração de NaOH aqui é tão baixa que agora o equilíbrio de autoprotólise da água ele é dominante. Então, essa quantidade de NaOH ela vai afetar pouco a autoprotólise da água. A gente sabe que a água pura, eu tenho 10 a menos 7 de H+, 10 a menos 7 de OH-. Então, se eu coloco 10 a menos 9 de NaOH, é praticamente nada que eu estou colocando. O impacto que ela vai ter na concentração de H+, e de OH- é mísero. Então, o pH dessa solução de NaOH 10 a menos 9, o pOH vai ser aproximadamente 7, que é o pOH da água pura, e aqui também vai ser aproximadamente 7. Esse daqui não é 2 exato. Veja, quando eu estou fazendo a dissociação, quando a gente está fazendo a dissociação, a gente está observando o quê? Quando eu dissocio NaOH, né, mais água, dando Na mais OH-. Né? Nem preciso dessa água aqui para escrever. Vou colocar aqui aquoso, tudo aquoso, aqui, pronto. Então, veja, nessa dissociação, um mol de NaOH gera 1 mol de OH-. No caso do hidróxido de cálcio, veja, no hidróxido de cálcio eu tenho que CaOH2 vai gerar o quê? Ca2 mais 2 OH menos. Ou seja, 1 mol disso gera 2 mols desse. Então, se a concentração de hidróxido de cálcio é 10 a menos 2, a concentração que ele vai gerar de OH
é 2 vezes 10 a menos 2. Então, a conta que eu vou fazer a conta que vai ser feita vai ser o quê? Menos log, né, menos log da concentração de OH-. Não, que nesse caso do hidróxido de cálcio não é 10 a menos 2, é 2 vezes 10 a menos 2. Quando você tira, então, faz essa conta, dá 1,7, que é igual, que é aproximadamente 1,7, né, se eu tiver com uma casa decimal só. Claro, e com isso, né, o pH vai ser 14 menos 1,7, que é igual a 12,3. Né? Então, seria por conta dessa concentração. É por conta da dissociação, que toda vida que você está trabalhando, a gente está calculando a concentração de OH-. Então, como é uma base forte, ela vai dissociar em H, só que ela dissocia em 2 OH-. Para cada 1 mol do hidróxido de cálcio, se a concentração inicial era 1, a concentração de OH- que vai gerar é 2 vezes pela estequiometria da reação. Veja, é 1, a equação está balanceada, 1 para 1 para 2. Então, aqui, ó, 1 mol do reagente gera 1 mol de cálcio, mas gera 2 mols de OH-. Né? E o OH- é o que a gente está calculando, o POH é log da concentração de OH- no equilíbrio. Né? Então, vão ser 2 vezes 2 vezes 10 a menos 2. Né? Se fosse um hidróxido com 3, né, hidroxilas, se a gente conseguisse que ele dissociasse, né, porque os exemplos que eu conheço não são não são bases fortes para estarem todas 3 hidroxilas dissociadas, você então teria que multiplicar por 3 e por aí vai. Ah, ótimo, beleza? Então, se alguém não entendeu, fala aí, coloca aí, porque são situações que... Lembra, a gente sempre tem que olhar as estequiometrias. Por isso que a etapa 2, a prova 2, veio antes desse pedaço, né? Porque a gente precisa desses conhecimentos de cálculo estequiométrico em situações como essa, né? Veja, mas a maioria das nossas bases, muitas das bases que a gente tem no dia a dia são bases fracas, né? Então, bases fracas vão estar parcialmente ionizadas em solução, né? E vão existir como uma mistura, né, de íons da base e a base não ionizada, né? Consequentemente, a gente vai ter um equilíbrio, que nesse caso de base, a gente pode chamar de KB. Lembrando que KB agora, veja, eu posso definir o equilíbrio como sendo a base mais água, dando a forma, né, protonada, roubou um hidrogênio, porque é uma base, então a água aqui vai estar atuando como ácido, e a base vai recolher um próton, gerando hidroxila, que aqui, no caso, então, aqui a base, aqui meu ácido conjugado, aqui é o meu ácido, e aqui é a minha base conjugada. Veja que, a partir do momento, água pura, né, na forma líquida, a gente não considera, porque a concentração dela é tão alta que ela não vai ser alterada no equilíbrio, então ela não faz parte da nossa constante formal aqui, né, no formalismo matemático que define essas constantes de equilíbrio. A concentração de água está embutida no próprio KB. Então, KB vai ser concentração de H+, vezes concentração de OH-, dividido pela concentração de amônio que está no equilíbrio. Veja, é muito importante que vocês aprendam a escrever essas equações de equilíbrio em função dos valores, se está dito que é KB, ou se está dito que é Ka, ou se você encontra, porque isso não vai vir escrito nos livros para todos, vão vir tabelas. E é você que vai ter que escrever essas equações, as reações e as equações que representam esse equilíbrio. Então, as bases fracas, elas removem em prol da substância, e quanto maior for o valor de KB, mais forte é a base. Então, aqui, de uma maneira geral, um equilíbrio de base fraca geral tem uma base
de qualquer natureza, mais a água, dando HB mais OH menos. Veja, está balanceado em carga e está balanceado em massa. Então, a definição de KB aqui é HB mais vezes OH menos dividido por B. Aqui são muitas substâncias que atuam como base. Então, geralmente, são substâncias que têm pares isolados ou cargas negativas que podem atacar os prótons. Então, veja, anilina, piridina, nicotina, morfina, hidrazina, todas essas têm pares de elétrons isolados nos nitrogênios. Então, todos esses compostos podem atuar como bases orgânicas, como trietilamina, etilamina, dietilamina, algumas dessas, ou inorgânicas, no caso da amônia. Muitas bases neutras contêm nitrogênio, por exemplo, as aminas e as iminas. Isso é muito, muito utilizado na química orgânica e nos equilíbrios celulares. E os ânions dos ácidos fracos, eles também são bases fracas. Por exemplo, o hipoclorito é a base conjugada do ácido hipocloroso, que é um ácido fraco. Então, veja, hipoclorito mais água dá o ácido hipocloroso mais OH menos. Vocês devem estar acostumados com essa equação, ela apareceu 300 vezes, tudo quanto era canto no início da pandemia, porque era a diferença entre água sanitária, para a gente não usar para matar ou para... Não, meu Deus, não pode matar porque o vírus não é vivo. Não é inutilizar, não, me fugiu a palavra agora. O vírus da Covid, ele é mais ativo se você tiver a forma do ácido hipocloroso, porque ele consegue, aqui é um ânion, esse aqui é neutro, o neutro consegue penetrar as membranas celulares, que são moléculas, são orgânicas, apolares, então a substância neutra consegue penetrar de maneira mais fácil, então ele consegue chegar dentro das células ou dentro do próprio vírus de maneira mais eficiente. Com isso, você prefere que a gente quer que essa espécie seja majoritária no equilíbrio, e não essa. Então, quando você compra água sanitária comum, a concentração dela é mais alta, então ela está numa concentração onde predomina essa espécie aqui em equilíbrio. Quando você baixa muito a concentração, esse equilíbrio se desloca para prevalecer essa espécie. Naqueles diagramas de equilíbrio que a gente estava estudando, só que eu não estou mudando necessariamente, estou mudando um pouco o pH, porque você começa com pH, se você for medir o pH, é mais básico, o pH que está na água sanitária, mas quando você dilui isso bastante em água, veja, você está prevalecendo a água, que é pH 7. Então, você está misturando alguma coisa, uma quantidade pequena de algo em pH mais alto, com algo, um volume muito grande de algo em pH 7, a tendência é como se você estivesse fazendo tipo uma neutralização. Então, nessa neutralização, você está deslocando o equilíbrio para a forma onde vai prevalecer o pKa da forma protonada do ácido do hipoclorito, então gerando concentrações maiores de ácido hipocloroso. Como o ácido hipocloroso ele é mais volátil, era por isso que você não pode guardar por muito tempo. Então, lá no início da pandemia, também era muito divulgado isso. Você prepara, e quando você dilui água sanitária, é tranquilo, mas quando você dilui água sanitária, você tem que usar logo. Você não pode preparar e deixar para outro dia para ficar usando. Qual que é a relação entre Ka e Kb? Veja, a relação entre Ka e Kb, ela é simples. E é importante a gente ter em mente, por quê? Porque toda base fraca está associada a um ácido fraco. Então, se eu calculo o Ka, automaticamente eu tenho como determinar o Kb, e vice-versa. Então, veja, a nossa definição de um ácido é HA mais água, dando hidrônio mais A-. Isso seria a forma que a gente escreve para determinar Ka. Para esse mesmo equilíbrio, se eu estivesse tratando de Kb, o que eu observo? Para a base conjugada, que é o A-, veja aqui o A-, que é a base conjugada daquele ácido. Então, essa base conjugada mais água dá HA mais OH-. Veja, esse é o valor de Kb. A gente já viu o quê? Que a soma de duas equações, de dois equilíbrios, dá o produto das constantes. Então, aqui nesse caso, HA corta com HA,
E A menos corta com A menos. Sobrou o quê? 2OH mais hidrogênio, mais hidrônio, mais OH menos. Veja, isso é exatamente Ka vezes Kb, só que esse equilíbrio a gente já sabe que ele é o equilíbrio de autoprotólise da água, por definição. Então, isso é K vezes Kb é igual a Kw. Então, a partir daqui, a gente tem o quê? Eu posso aplicar o logaritmo dos dois lados, então K vezes Kb, né, vai ser igual a log de Ka mais log de Kb, que é igual a log de Kw, porque eu apliquei desse lado também. Aqui em vermelhinho está só a nossa lembrete lá da matemática, né? Log de x vezes y é igual a log de x mais log de y. Claro, eu posso aplicar o negativo aqui, aqui e aqui, multiplicar tudo por menos 1. Então, esse todo multiplicado vai ser menos log de Ka, isso é pKa, menos log de Kb é pKb, e menos log de Kw é pKw. Isso, então, é o quê? pKa mais pKb é igual a pKw. Claro, para a água, o pKw é menos log de 10 a menos 14, que é igual a 14. Então, para a água 25 graus, pKa mais pKb é igual a 14. Então, para qualquer ácido que eu tenha o valor de pKa, eu posso determinar o valor do pKb da base conjugada desse ácido, e vice-versa. Aqui a gente tem, então, o que a gente pode dizer, para vocês me lembrarem facilmente, é como se fosse uma gangorra. Então, quando eu diminuo o pKb, eu vou aumentar pKa. Aqui tem outro, a mesma situação. Então, todos eles, a multiplicação, ou a soma, de pKa mais pKb é igual a 14. Então, para o ácido cloroso, por exemplo, se o pKa é 2, o pKb do hipoclorito, do clorito, é igual a 12. Do ácido acético, se o pKa do ácido acético é 4,75, o pKb do acetato, que é o ânion, é a base conjugada, é 9,25. Né? E por aí vai. Amônia. Amônia, a forma ácida é NH4+, e a forma básica é NH3. Né? Então, amônia é a base, o pKb é 4,75, e a forma ácida, NH4+, o pK do NH4+, é 9,25. Então, com isso, a gente tem como verificar todas essas situações. A outra ponto importante, para a gente... Essa é a parte final já desses nossos equilíbrios iônicos, e é o último pedaço da disciplina como um todo, daí para frente vai ser só exercício e problemas, é a questão das propriedades ácido-base de solução de sais. Então, a gente já viu ácidos, a gente já viu bases, e a gente agora vai ver um pouco sobre sais. Então, o sal, a gente já viu que são formados a partir da mistura de ácido mais base, da sal e água. Então, a gente tem, para sistemas aquosos típicos, então a gente sabe que quase todos os sais são eletrólitos fortes, quase, e o quase aqui é bem quase mesmo, porque existem algumas exceções. Consequentemente, eita, o trema aqui já caiu, está errado aqui, escrito em português está errado aqui. Os sais existem inteiramente como íons em solução. As propriedades ácido-base dos sais são uma consequência da reação de seus íons em solução. Que reações essas? As reações que levam à produção de H+, ou as reações que levam à produção de OH-, em função da reação com a água, que a gente chama de hidrólise. Então, o cátion pode reagir com a água e o ânion pode reagir com a água, dando, então, o que a gente chama de hidrólise, e a partir daí eu altero o pH da minha solução aquosa a partir dessas reações. Veja, o que a gente tem que observar é, primeiro, a habilidade do ânion para reagir com a água. Então, os ânions X-, eles podem ser considerados bases conjugadas de ácidos HX. Então, HX perdeu H, formou X-, é uma base conjugada. Veja, se X- vem de um ácido forte, então, o X- vai ter característica de neutro. Então, ele vai afetar o pH. O X- em si,
o meu pH, porque se eu pegar X- e colocar em água, ele não vai tentar pegar prótons. Por quê? Porque ele já foi formado a partir da liberação, porque é um ácido forte. Então ele não quer esse próton. Já se X-, né, vem de o X- sendo um ácido fraco, ele vai interagir com a água, capturando pelo menos uma partezinha desse hidrogênio da água, regenerando um pouco do HX, porque é um ácido fraco, e claro, liberando H, ou H-. Então vai levar características básicas no nosso sistema. Quando eu olho para o cátion, o que eu observo? Os cátions poliatômicos, né, com prótons ionizáveis, né, então isso só vai ser importante se for Na+, eu não tenho como perder próton. Né, então, eles podem ser considerados ácidos conjugados de bases fracas, que a gente acabou de ver. Né, então, por exemplo, o NH4+, né, então um cátion que tem prótons. Veja, esse cátion que tem prótons, quando ele reage com a água, a tendência aqui é ele perder um desses prótons para a própria água, gerando a base correspondente. Né? Então, a amônia e o ácido que foi dissociado. Né? Nesse caso, veja que eu aumento a probabilidade, eu crio soluções com características mais ácidas. Alguns íons metálicos reagem em solução para reduzir o pH, a gente vai já ver no próximo slide. Então, veja, o pH da solução ele pode ser calculado considerando os equilíbrios. Que equilíbrio? Todos esses equilíbrios envolvidos aqui. O equilíbrio do cátion e equilíbrio do ânion. Então, descreve os dois e faz todas as contas. Então, o que a gente observa é que uma solução, né, ela vai ser um efeito combinado de um cátion e de um ânion que está lá. Então, o pH daquela solução vai ser função dessas duas espécies, não é só de uma nem só de outra. Né? Veja, quando o ânion que é uma base conjugada de um ácido fraco, provocará um aumento do pH. A reação vai reagir com água formando hidrólise. Então, eu tenho, se esse H veio de um ácido fraco, vou interagir com a água para gerar o meu ácido fraco, né, não ionizado, aumentando o valor de hidroxílio, com isso aumentando, provocando aumento do pH. Que é um ácido conjugado de uma base fraca, que essa base vai, e com isso, e os metálicos, eles provocarão uma diminuição no pH, com exceção dos metais alcalinos e alcalinos terrosos. Então, sódio, magnésio, cálcio, lítio, bário, berílio, todos esses vão, esses cátions, eles não vão sofrer processo de hidrólise. Então, eles, por si só, não alteram o pH do sistema. Mas outros cátions tendem de metais alcalinos, de metais, eles tendem a interagir com a água, provocando diminuição do pH. Veja, quando a solução contém cátions e ânions de ácidos e bases fracas, a gente vai ser obrigado a usar o Ka e o Kb para calcular o pH final da solução. Então, a gente não vai ter muita escapatória e se torna um sistema bem mais complicado matematicamente de trabalhar. Só fazendo um parênteses com relação aos metais, né, metais de transição, a gente raramente explora ele na química geral, mas esse ponto é algo que precisa ser destacado, porque vocês acabam tendo muitas situações onde as enzimas que vocês vão trabalhar na carreira de vocês são muitas vezes enzimas metálicas, né, quer dizer, metal-enzimas, né, que contêm íons metálicos, especialmente íons metais de transição. A gente vê o quê? Que os íons metálicos, sendo carregados positivamente, eles atraem moléculas de água através dos pares livres do oxigênio. Né? Veja, quanto maior for a carga, né, menor é o íon metálico, e menor for o íon metálico, mais forte vai ser a interação metal-água. Com isso, a gente vai puxar a densidade eletrônica. Essa carga positiva está puxando a densidade eletrônica da água que está ligada e fazendo o quê? Favorecendo a liberação de H+. Então, aqui a gente tem uma ilustração indicando, por exemplo, eu tenho um íon metálico com carga +1, volumoso, e um metálico pequeno com carga +3. Veja que, por razões eletrostáticas mesmo, essa interação é mais fraca do que essa. Né?
aqui eu tenho uma alta densidade de carga concentrada num ponto, e aqui eu tenho uma baixa densidade de carga dispersa. Então, a tendência de você puxar esses prótons para cá, né, essa densidade eletrônica, e com isso liberar o próton, nesse caso, vai ser mais fraco do que neste. Neste aqui, a carga é muito alta, nesse cátion metálico, então ele vai puxar a densidade eletrônica, e com isso eu vou liberar prótons. Né? Então fica mais fácil liberar o próton. Um exemplo típico é o caso do alumínio. Né? Veja que o alumínio, alumínio 3+, quando você dissolve em água, ele está na forma de alumínio com 6 águas. A maioria desses cátions metálicos, quando eles estão em água, eles estão na forma de hexa-água alguma coisa. A gente não escreve só AQ de água, mas em geral dá para perceber, está subentendido isso. Veja, esse equilíbrio, esse alumínio no meio aquoso, ele tem a tendência a liberar, a dissociar um próton das águas que estão, de uma água que está ligada. Tem 6 águas ligadas, 5 permanecem inalteradas e uma perde um próton, vira OH-, mas que está ligado no alumínio. Então você não vai contar como OH-, porque ele está ligado, ele não é OH- livre em solução. Então você tem essa espécie, né, do hidróxido alumínio, e tem a espécie H+. Veja, a constante, o Ka dessa espécie, né, então você pode entender isso como HA, dando A- mais H+, é definida como concentração dessa espécie com 5 águas e uma hidroxila, vezes a concentração de H+, dividido pela concentração do Al, hexaco alumínio 3. Isso é 1,3 vezes 10 a menos 5. Né? Note que é um valor de uma constante relativamente razoável. Né? Então, o pKa, se você tira menos log disso daqui, dá 4,89. Veja, ele tem uma força semelhante ao do ácido acético. O ácido acético é um ácido fraco, mas não é super fraco. Ele é um ácido que na pele ele provoca corrosão, irritação, né? Então, vinagre, né? Se você deixar secar na pele, né? Então, são ácidos, esses ácidos orgânicos, né, de carboxilatos, a maioria são nessa faixa de pKa, em torno de 4, 5, dependendo da natureza da estrutura química orgânica do ácido. Né? Mas veja, é um ácido razoável. Né? Esse composto de alumínio ele é muito utilizado nos desodorantes, né? Nesses desodorantes que promete que você não tome banho por 4 dias, né? E você continua cheiroso, maravilhoso, em geral, contém alumínio. Né? Então, esse alumínio, aquele pó branco, aquela coisa branca, quando aqueles sprays, né, de Rexona e não sei o que, e tal, e Dove, e esses outros todos que são na forma de spray, quando você vê a borrifada, é sempre um pó branco. Esse pó branco é alumínio na forma hidratada, né, hexaaco alumínio. E qual que é a função desse alumínio? Veja, é uma substância que está depositado, né, na pele, na forma de sólido. A solubilidade não é muito grande, então você tem realmente um depósito, mas no pouco de água e umidade que fica no corpo, acaba levando a uma solução ácida, com caráter ácido. E essa solução ácida, porque ele está ionizado, então esse equilíbrio ele vai acontecer, né, na superfície da sua pele, e você então acaba tendo uma superfície ácida, você altera o pH, né, da axila, onde você está colocando o desodorante, e esse aumento essa diminuição de pH, né, aumenta H+, né, essa queda de pH é desfavorável para a multiplicação bacteriana. Então você diminui o efeito da proliferação de bactérias, e com isso os odores que essas bactérias iriam causar a partir do metabolismo dos compostos orgânicos que a gente tem e que a gente libera na própria pele. Então, equilíbrio curto e simples, vendendo toneladas e toneladas de desodorante por aí e gente sem tomar banho, né? Então, olha só, as propriedades ácido-base, então, das soluções, elas dependem da reação dos íons
com água para produzir H+, ou H-, e a gente vai observar isso através de reações que a gente chama de hidrólise. Né? Então, vamos lá. As soluções de sais, né, derivados de um ácido forte e de uma base forte são sempre neutras. Né? Por exemplo, NaCl, se eu pego cloreto de sódio e coloco em água, eu vou ter uma solução neutra. Por quê? Na+, eu vou estar dissociado, essa solução vai estar dissociada. Essa solução vai estar dissociada em Na+, e Cl-. Veja, Na+ é de um ácido forte, então ele não vai tentar reagir com água para formar NaOH. Por quê? Porque o NaOH vai estar completamente dissociado, então não tem por que eu reverter essa solução, porque a dissolução de um ácido e de uma base forte não é um equilíbrio, é dissociado completamente. Cloreto, a mesma coisa, se ele interagisse com água para formar HCl, não seria um ácido forte, HCl em água. Como é, então, não vai formar HCl. Então, Na vai ficar com Na mesmo e Cl vai ficar com Cl mesmo. Ou seja, a quantidade de H+ e de OH- da água é exatamente a quantidade de H+ e OH- que já existia na água antes do sal chegar lá dentro. Então, nitrato de cálcio, a mesma coisa. A gente viu que a base, né, cálcio OH2, né, hidróxido de cálcio, é uma base forte, e ácido nítrico é uma base forte. É um ácido forte, desculpa. Então, o cátion e o ânion derivado da ácido forte e da base forte vão dar ácidos conjugados que são muito fracos e não vão interagir, então, não vão reagir, não vão sofrer processos, não vão levar a hidrólise da água. Numa outra situação, quando a gente tem, né, uma base forte, o sal derivado de uma base forte com um ácido fraco, o que a gente observa? Que a solução vai prevalecer uma solução básica, porque prevalece a característica da situação que é forte. No caso, a base é forte, então a solução vai tender a ser caráter básico. Veja, aqui a gente tem um exemplo dado, é o Na+, e OCl-. Veja, esse é o hipoclorito de sódio, que a gente tem na água sanitária. Veja, o Na+, não vai tender a reagir com água, mas o hipoclorito vai reagir com água, gerando um equilíbrio do ácido hipocloroso mais o H-. Então, veja, o sódio tem pouco efeito, não vai... Puxa, o que eu fiz, hein? O sódio vai ter um efeito de ele não vai hidrolisar, mas o hipoclorito hidrolisa. Na hora que ele hidrolisa, ele retira próton da água para formar o ácido hipocloroso e gera OH-, que dá a característica básica, é como se eu tivesse um aumento da concentração de NaOH na minha solução. Já a solução de sal derivada de uma base fraca com ácido forte vai dar a característica, de novo, do forte, então, que é a característica do... No caso, se o ácido é forte, a gente vai ter característica, a solução vai ter caráter ácido. Um exemplo típico que está aí é o o exemplo do cloreto de amônio, né? Então, NH4Cl. Né? Veja, se eu dissocio, eu vou ter NH4 mais Cl-. Veja, o cloreto não vai sofrer hidrólise, mas o NH4 vai. Ele vai gerar o quê? NH3 mais H+. Ou vai interagir com água, né, gerando com água, né, gerando amônia mais A3O, né, que dá a mesma situação. Veja, de qualquer forma, você está fazendo o quê? Gerando ácido. Você está tirando uma parte dessa base, então você está gerando ácido. Então você está levando a uma característica ácida. Se agora a gente tem sais que são derivados de ácido fraco e base fraca, aí na química analítica vocês vão ter muito trabalho com isso, porque vocês vão ter que realmente usar as regras de equilíbrio para saber se vai ter caráter ácido ou básico. Por quê? Porque vai depender
vai depender dos valores de Ka e de Kb, dos dois, do cátion e do ânion que está envolvido na sua, e claro, e da estequiometria, enfim, você tem um sistema bem mais complexo para lidar e para tratar, porque os dois vão hidrolisar. Então, vai depender da extensão da hidrólise do ácido e da extensão da hidrólise da base. É possível calcular? É. Só vai dar trabalhinho, né? Mas é o mesmo tipo de conta que a gente está fazendo. Eu não vou cobrar essa situação de ácido fraco mais base fraca. Mas vocês vão se deparar com elas na vida de vocês o tempo todo e vão ter que se lidar com essa lá em química analítica, tá certo? Dominem as outras 3 situações, para quando chegar lá na analítica, vocês só se preocuparem com a mais complicada. Se você tiver que toda a vida nos cursos de vocês, tiver que se preocupar com a coisa que você deixou para trás sem aprender, aí, em algum momento, isso embola o meio de campo e o negócio fica complicado demais. O que a gente vai ver agora são exercícios, né? Então, com isso eu encerro o assunto todo do nosso curso. Então, a gente não tem mais nada pendente na ementa do curso de Química Geral para Tecnólogos, né? A gente conclui. Daqui para frente, agora, né, nessas nossas aulas de agora e as próximas, né, vão ser dúvidas, exercícios, né? Para hoje eu trouxe alguns exercícios e alguns no começo. Depois eu preciso que vocês tragam já dúvidas para a gente já ir resolvendo. Então, olhem no livro, né? Essa parte de equilíbrio químico no Atkins está no foco 6, né? Está no 6 que tá? Tabela 6, tá no 6. Essa tabela eu tirei exatamente lá do Atkins, então é a parte 6. Então vamos lá. O nosso primeiro exercício que eu trouxe hoje, eu não sei se vocês têm algum comentário, alguma dúvida. Se tiver, podem abrir aí o microfone, pergunta. Isso mesmo, Gelson, ainda bem que você colocou o nome. Lembrar de colocar os nomes aí para presença. Então vamos lá. Enquanto vocês não têm, vou tocando aqui o programado. Olha só. Aqui ele está perguntando, indica a direção da seguinte reação em solução aquosa. Foi dada uma equação, né, o ácido acético reagindo com um formato, dando acetato e ácido fórmico. Né, então ele quer saber, é um equilíbrio? Qual o sentido? Será que está deslocado para lá ou deslocado para cá? Então o que a gente tem que começar a observar? Primeiro é reconhecer que tipo de equilíbrio é esse que eu estou trabalhando. Né, então a gente reconhece que se trata de uma transferência de prótons, né, então veja que aqui, um próton do ácido acético passou para cá para o ácido fórmico, gerou, então, o acetato, perdeu o próton, e esse próton, então, agora chegou aqui no ácido fórmico e gerou o formato. Deixa eu fazer exercício? Eu vou fazer esses exercícios agora, um pouco, né? Tá perto da hora, mas dá para fazer esse, pelo menos para acabar esse aqui que é bobinho. E na próxima aula, a gente continua, né, com exercício. A prova é só dia 1º, né? Então ainda tem uma ou duas aulas de dúvidas e exercícios. Então, olha só. Primeiro a gente vai reconhecer que se trata de uma reação de transferência de próton, né? Portanto, é um equilíbrio ácido-base. Né? Próton que saiu de uma espécie e foi para outra. Depois, o que a gente vai observar? A gente tem que determinar quem são, já que é um equilíbrio ácido-base, determinar quem são os pares conjugados, pares ácido-base conjugados. Para eu entender exatamente, veja, é uma linha de raciocínio que eu estou colocando para que vocês façam isso de maneira praticamente no automático. Né? Então, olha, essas coisas eu tenho que estar fazendo mais ou menos liga o piloto automático para você começar a entender e a trabalhar esses sistemas. Então, identificar os ácidos de base conjugada. Vamos lá. Nesse lado a câmera está direita. No lado esquerdo da equação, né, quem que está atuando como ácido, quem está atuando como base? Note que se o ácido acético está perdendo para o hidrogênio para o formato, então esse aqui está atuando como ácido e esse aqui está atuando como base. Aí a gente tem que ver quem são os ácidos base, os pares conjugados dele. Veja, o ácido acético perdeu
esse próton, né? Então, ele perdeu esse próton e formou quem? Formou o acetato. Então, esse daqui vai ser correlacionado com este daqui. E o formato está correlacionado com o ácido fórmico aqui desse outro lado. Se eu olho desse lado de cá para cá, né, dos produtos para os reagentes, eu observo aqui que o ácido fórmico perde próton para o acetato, formando, então, o ácido acético. Então, desse lado aqui, esse atua como ácido e esse atua como base. Então, veja, o ácido acético aqui, o meu par ácido-base é CH3COOH, CH3COO-, esse é o ácido e a base conjugada. Pode ser vice-versa. Eu posso chamar esse de base e aquele é ácido conjugado. Depende, como ela está escrita de um lado para desse lado, então eu vou chamar esse de ácido e aqui o acetato é a minha base conjugada. O outro par é o quê? É o HCOO- e HCOOH, né? Então, formato ácido fórmico é a minha base e ácido conjugado. Né? Então, primeira coisa, estou só enxergando os meus sistemas, né? Conhecendo o que tem aqui, aproveitando para conhecer o sistema. Próxima etapa, o que eu tenho que fazer? Isso não resolveu ainda a minha situação, ele está deslocado para lá ou para cá. Né? Então, a próxima coisa é obter os valores de Ka ou pKa desses ácidos, né? Ou Kb ou pKb das bases. Né? Então, eu sei que os ácidos são, este é um ácido, e esse é um ácido. São os dois ácidos que eu tenho no meu sistema. Então, eu posso ir lá nas tabelas dos livros e procurar qual é o Ka do ácido acético, qual é o Ka do ácido fórmico. Né? Então, eu posso procurar ou pKa. Né? Então, encontrar um ou outro dá no mesmo. Feito isso, eu vou agora comparar a tendência relativa de ionização dos ácidos, né? A força desses ácidos. Né? Então, nesse caso, né, você vai lá nas tabelas dos livros e encontra que o pKa do ácido acético é 4,7 e o pKa do ácido fórmico é 3,77. Qual desses ácidos, só olhando para os valores de pKa, qual desses ácidos é mais forte? Eu quero que tenha valor de Ka maior. Veja, para o ácido acético, o Ka é 10 elevado a menos 4,74. E para o ácido fórmico, o Ka é 10 elevado a menos 3,77. Veja, esse número é maior do que este. Veja, o pH é o contrário. O número menor, né, o pKa menor, é o mais forte, porque é menos log. Né? Então, o ácido fórmico é um ácido mais forte que o ácido acético. Se o ácido fórmico é um ácido mais forte que o ácido acético, eu tenho esse ácido competido com esse ácido. O ácido fórmico vai tender a perder mais prótons do que o ácido acético. Então, o ácido fórmico vai tender a se ionizar para formar formato mais do que o ácido acético teria de formar acetato. Então, se esse aqui tá tendência maior nessa direção, então significa que a reação está deslocada para o lado dos reagentes. Então, está no sentido dos reagentes. Gente, por hoje era isso. Vocês estão em cima da hora, né, já para a próxima aula. Esse exercício acabava aqui. Na próxima aula a gente vai fazer mais exercício, tá certo? E hoje à noite já abre o bônus, que vai ser o nosso último bônus, né? Então é o último teste, o último bônus desse último módulo do nosso curso. Beleza. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Não deixem acumular. Comecem a estudar esses negócios aqui. Tchau.